para quem estiver aí assistindo em outro horário, eu acabei de dar um tapa aqui. Gente, consciências, luas queridas, hoje a gente vai conversar sobre duas situações, dois propósitos, na verdade, que a gente precisa ter, que a gente precisa olhar para manter muito mais a conexão com o eu superior. Na verdade, são duas situações das quais nós dependemos dessas duas situações para ter muito mais conexão com o eu superior e, consequentemente, com os seus propósitos de vida. Eu vou explicar com bastante detalhe para vocês lá no nosso workshop, semana que vem, workshop Ananda. Vou comentar com vocês o que significa essa palavra Ananda em sânscrito. E vou contar de onde veio, inclusive, esse nome que foi uma orientação do meu eu superior. Hoje eu vou comentar bastante com vocês sobre essa conexão com o eu superior e com os propósitos de vida, as duas situações das quais nós precisamos olhar para ter muito mais essa conexão. E muito boa noite para quem está chegando aqui, querida, Amora Holística, Kátia, Valéria, Eslane, a Polly está aqui, boa noite, Polly. Luzia, a Anne, boa noite para todas vocês. Hoje, assim como ontem, eu não vou demorar muito aqui, vou começar direto no tema da nossa live, porque eu tenho muita coisa, preparei muita coisa para vocês também. Eu vou compartilhar a minha tela aqui, deixa eu virar. E eu vi ontem que tá dando para vocês lerem direitinho, fiquei bem feliz. Hoje eu vou comentar com vocês as duas situações das quais nós dependemos dessas duas situações para ter mais essa conexão com a nossa essência, com a nossa sabedoria interna, nosso eu superior. Sempre eu tô comentando com vocês que essas lives que eu tô fazendo aqui essa semana são lives de abertura ali para o nosso workshop. Para quem ainda não se inscreveu, semana que vem, segunda, terça e quarta, às 8 horas da noite, eu vou fazer um workshop com vocês, aprofundar muito nesse tema de conexão com o eu superior, conexão com a centelha, conexão com seus propósitos de vida, o quanto você consegue fazer todo esse processo quando você segue as 3 situações que eu vou trazer para vocês ali no workshop. Lá eu vou conseguir aprofundar bastante porque tem mais tempo, então, e como o tema é muito extenso, por isso que eu resolvi trazer muito mais aqui para vocês nas lives. Mas hoje eu quero mostrar para vocês essa primeira situação aqui, ó. As duas situações, né, a primeira e a segunda situação, das quais nós precisamos olhar para ter mais conexão com o eu superior. Essa primeira aqui, ó, que é parar de me preocupar com a origem da mensagem. Lembra que eu falei com vocês da nossa live de ontem? Parar de se preocupar com a origem da mensagem. E eu tinha falado, inclusive, com vocês que eu faria uma live só sobre esse tema. E é essa live aqui, ó. Quando você para de se preocupar só com a origem da mensagem, foi o meu ego ou foi o meu eu superior? Você consegue começar a validar a mensagem que está vindo para você. O que significa validar essa mensagem, gente? Eu sempre recebo perguntas das seguidoras, das alunas também. Ai, Érica, mas será que essa mensagem foi uma mensagem do meu eu superior? Eu recebi uma intuição, recebi algo na minha mente, será que foi meu eu superior? Ou será que não é meu ego? E sempre quando eu recebo essas perguntas, eu respondo da forma como eu, inclusive, vou mostrar para vocês ali no mapa, que eu criei um mapinha ali para vocês salvarem no seu celular. E toda vez que o ego entrar colocando dúvidas, colocando processos de questionamentos, mas será que é isso mesmo? Será que é essa mensagem mesmo? Será que eu entendi certo? Será que isso não é coisa da minha cabeça? Falem, isso não acontece dessa forma. Nosso mental começa a falar, mas será que isso não é coisa da minha cabeça? E quando entrar esse mental questionando, falando, será que é coisa da minha cabeça? Será que é para eu fazer isso mesmo? Esses pensamentos, como eu expliquei na live de ontem, para quem não assistiu, assista a live de ontem, porque eu expliquei lá que esses pensamentos, eles tiram a nossa energia do chakra do plexo solar, que é a nossa energia de autoconfiança.
E quanto mais você alimenta esses pensamentos, quanto mais você deixa esses pensamentos ficarem ali surgindo no seu mental, menos conexão e menos você consegue perceber a mensagem que está chegando ali do seu eu superior. Então, é validar a mensagem. O que eu quero dizer para vocês? Deixa eu mostrar aqui de novo. Ó, primeiro, parar de se preocupar com a origem. E sempre vem lá o pensamento, será que é meu ego ou será que é meu eu superior? Você vai começar a validar a mensagem e não o mensageiro. O nosso ego é que está querendo saber de onde está vindo aquela orientação. Mas será que isso é meu eu superior? Será que isso é minha essência? Será que são mentores espirituais? Tem diferença? Que diferença é essa? Geralmente é o nosso ego ali que está trazendo todos esses questionamentos. E quando você começa a validar a mensagem e não quem está trazendo essa mensagem, o que eu quero dizer com isso? É você começar a perceber, olhar muito mais o que está sendo falado. Qual a intuição que você recebeu? Qual o pensamento que você recebeu? Qual é essa orientação que você recebeu? Essa orientação, ela te faz acreditar mais em si mesma? É uma orientação que está trazendo uma energia de elevação para você? É uma orientação que está te trazendo uma energia de ação, para você colocar a sua energia de ação naquilo que você quer, naquilo que você deseja? Tudo isso é nosso chakra aqui do plexo solar, que é a nossa energia de autoconfiança, a nossa energia de conseguir colocar limites nas nossas relações. Aí você vai observar, é uma mensagem que carrega amor, é uma mensagem que traz verdade, que traz carinho, que traz crescimento, expansão de energia, expansão de consciência, ou é uma mensagem que te limita, que te faz ficar no medo, que te faz ainda mais perder força dentro do chakra cardíaco? Quando você para olhar as tuas 7 forças, eu chamo dos seus 7 poderes ocultos, que são os seus chakras, quando você começa a olhar se a mensagem que você está recebendo, independente se é de eu superior, independente se inclusive se está vindo do ego, mas quando você começa a olhar essa mensagem, se ela está expandindo e ativando ainda mais a energia dos seus chakras, ou ela é uma mensagem que diminui a tua energia e baixa a tua vibração. Isso já dá para você começar a observar que aquela mensagem é uma mensagem que está vindo de um ser superior, é uma mensagem que está vindo para te contribuir. Então, sempre olhe para a mensagem primeiro, valide a mensagem. Olhe se é uma mensagem que está te ajudando a enxergar as coisas de uma forma mais clara, a ver a vida de uma forma mais nítida, mais clara, sair muitas vezes do vitimismo. A gente passa por situações na nossa vida que eu falo que o tempo todo a nossa conexão com o eu superior e com os nossos propósitos de vida, o tempo todo essa conexão está ali. Só que a gente não consegue perceber ou muitas vezes não consegue olhar e validar a situação por causa de todas as situações de camadas e mais camadas que foram sendo criadas, te distanciando, te separando dessa comunicação com o eu superior. E quando você começa a validar essa mensagem, olhando para as tuas energias dos teus chakras, olhando se a mensagem é uma mensagem que te empodera, que te traz força na sua comunicação, na sua voz, te traz poder pessoal. Quando você consegue olhar para tudo isso e validar a mensagem e não ficar olhando para o ego que fica questionando se é mentor, se é eu superior, quem é. Sabe aquelas mensagens que vêm na nossa cabeça assim, que você fala, do nada eu percebi tal situação. Do nada me veio essa orientação, essa mensagem, essa intuição e eu comecei a fazer ou eu tomei tal atitude e deu certo. Então, eu sempre brinco com as minhas alunas que é assim, substitua o do nada por eu superior. Primeiro, valide a mensagem. É uma mensagem que te expande, que te eleva? É.
Então, substitua esse do nada por eu superior e pronto, você já encontrou a resposta. Já conseguiu olhar aí para a resposta e trazer esse processo mais para dentro de si. Mas eu sempre gosto de falar com vocês para validar a mensagem. Não fica preocupando se, estou conversando, não estou com meu eu superior, quero ter esse contato mais próximo, mais tangível, mais material, que é outra questão que eu vou comentar com vocês. Ontem eu falei meio por alto ali na live, mas querer essa questão mais material vai nos atrapalhar nessa conexão, porque ela não é material. É o segundo passo que eu vou colocar ali para vocês. Depende desses dois entendimentos para que você consiga estreitar laços com essa intuição interna. Primeiro, parar de se preocupar de onde está vindo aquela mensagem e começar a olhar a mensagem em si. É uma mensagem que te eleva? É uma mensagem que te ajuda? Então, continua. Independente de onde ela está vindo, de quem está te trazendo essa mensagem. Eu anotei para vocês aqui, como saber se é eu superior, ego. Tem essa postagem aqui, que inclusive tá aqui no Instagram. Essa mensagem aqui, essa postagem. Tá meio branco aí para vocês, né, gente? Eu acho que é a tela. Essa mensagem aqui, formas de saber se é uma mensagem do seu eu superior ou do ego. Você tem um checklist que dá para você fazer. É sempre o seu pensamento mais elevado, a palavra mais clara e o sentimento mais nobre. O que quer dizer isso? O que vem do seu eu superior é sempre o seu pensamento mais elevado, a sua palavra mais clara e o seu sentimento mais nobre. Todo o restante vem de outra fonte. O que significa elevado? O pensamento mais elevado, o que significa a palavra mais clara e mais nobre, o sentimento. O pensamento mais elevado é sempre aquele que é alegre. A palavra mais clara é sempre aquela que é verdadeira. E o sentimento mais nobre é sempre aquele a que chamam de amor. Então, para você validar a sua mensagem, olha para cá. Você está sentindo alegria quando você recebe essa mensagem? É uma mensagem que te traz alegria? É uma mensagem que te traz verdade? E é uma mensagem nobre que te traz amor? Que te traz uma mensagem de amor? E aí eu vou... Só para complementar, e eu quero falar com vocês aqui sobre a questão da verdade. Está vindo aqui uma orientação, uma intuição, uma orientação para falar com vocês sobre esse processo, que é onde o ego se perde, tá? Mas aqui, só para a gente finalizar, esses 3 pontos, eles estão ligados, eles são intercambiáveis. Um sempre leva ao outro, eles estão linkados um no outro. Então, não importa em que ordem ocorra a mensagem, com essas orientações você consegue determinar quais mensagens são do seu eu superior e quais mensagens não são. A única dúvida que fica é, será que você está validando? Será que você está ouvindo ou você está deixando de lado essas mensagens por ficar
que você quer, que você deseja. Se esse sentimento de não merecimento, se ele ainda está muito ativo, e às vezes está até de forma inconsciente, o que ocorre é que quando você vai olhar para essa segunda questão, a palavra mais clara, se é Nossa, Érica, eu tive uma intuição durante a prática energética do curso e me veio muito forte uma intuição, era como se alguém estivesse falando comigo questões de coisas que são para eu fazer a respeito da minha profissão, a respeito do meu propósito profissional. E ela estava buscando respostas sobre esse propósito de vida profissional, sobre a área profissional. Ela estava buscando se encontrar na área profissional. Quando ela estava se abrindo ali na meditação, veio para ela a orientação. E ela foi e me mandou mensagem falando assim: ai, mas será que é realmente para eu fazer tudo aquilo? Porque eram coisas tão maravilhosas e trabalhar contribuindo, ajudando outras pessoas. Será que realmente foi meu eu superior ou será que não foi meu ego? Só me achando, me colocando como se eu fosse muito capaz. Ou seja, ela não estava acreditando em si mesma. Tá dando para perceber essa questão que eu estou explicando para vocês, gente? Aqui, ó, o chakra do plexo solar, ele estava precisando ser trabalhado. Essas energias estavam precisando ser desbloqueadas para que ela se sentisse mais merecedora daquela mensagem que ela estava recebendo, merecedora de toda aquela orientação que ela estava recebendo. Tá dando para compreender essa explicação? Quando você olha nesse processo interno, começa a observar realmente se é para você se autotrabalhar nas questões de receber orientação, você seguindo esses 3 passos, você consegue perceber, nossa, eu preciso me autotrabalhar aqui, as minhas energias, desbloquear os meus chakras, porque toda vez que eu recebo alguma orientação, alguma intuição, eu sempre entro na validação de achar que aquilo não é verdade ou que aquilo não é para mim. Gente, eu tô recebendo pedidos aqui da equipe me falando que é para pedir para vocês curtirem a live, que é para pedir para vocês compartilharem a live, porque tem muito tempo que eu não faço live aqui no Instagram e o Instagram acaba aí não entregando a live para muitas pessoas, então cliquem aí no curtir, cliquem no coraçãozinho, compartilhem a live, porque eu vou falar muito mais aqui com vocês sobre esse processo de conexão com o eu superior. Mas me falem se deu para compreender essa parte que eu estou explicando sobre a questão da verdade. E me veio aqui orientação para falar com vocês sobre esse processo.
É preciso trabalhar muito a sua energia de merecimento para que você consiga olhar para a situação e perceber que tem verdade naquela comunicação que está vindo para você. Senão, o ego entra colocando dúvida, porque como eu não me sinto merecedora de tudo isso, eu vou achar que é demais para mim. Eu vou achar que não é para mim esse caminho. E você acaba, na hora que for responder essas 3 questões, é um pensamento alegre, elevado? É uma palavra clara? É verdade essa mensagem? Aí você acaba respondendo, não é verdade. Eu não sou tudo isso que eu estou recebendo de orientação. E aí acaba bloqueando ainda mais as energias dos seus chakras. Essa é uma das questões que eu quis trazer aqui para vocês. Outra questão, eu falei bastante na nossa live ontem, que são os corpos limpos. O corpo físico, o corpo mental e o corpo emocional. Sem isso, você apenas absorve o que eu falo, absorve o que é falado no dia a dia, mas e lá no dia a dia a dúvida continua. O que eu quero dizer com isso aqui? Se você está com o seu corpo físico, expliquei bastante na nossa live de ontem, se você está com o seu corpo físico com muitas toxinas, tudo isso está interferindo no seu campo energético também. Se você está com o teu emocional, teu corpo emocional desequilibrado, com emoções que te fazem não se sentir merecedora, com emoções que baixam a tua vibração, emoções abaixo de 200 da escala do Hawkins, David Hawkins, que eu explico bastante no curso, dentro das aulas, se você está com esse processo ainda tirando a tua energia, você acaba no dia a dia não conseguindo validar tudo isso que eu mostrei para vocês aqui, ó. Tudo isso que eu mostrei para vocês aqui, ó. Você não consegue validar se é um pensamento elevado. Me falem se vocês passam por isso no dia a dia, gente, porque é muito comum acontecer isso aqui, ó. No dia a dia, quando você para responder essas perguntas, que são tão simples, você acaba não conseguindo responder. Mas será que é um pensamento elevado ou não? Será que está sendo uma mensagem clara, verdadeira ou não? Esse sentimento não está me parecendo tão nobre, não está me parecendo tão amoroso. E às vezes está na cara ali a resposta. Porém, quando a gente vem para cá, ó, corpo físico, emocional e mental em desequilíbrio. E ocorre muito essa situação. Porque você me ouve, entende mentalmente, você entende o que eu falo, mas no seu dia a dia, eu repito, continua a dúvida. Na hora que você recebe a orientação da sua intuição, do seu eu superior, continua a dúvida, continua uma incapacidade de conseguir perceber. Eu fiz para vocês esse mapinha aqui, ó, que eu chamei de mapa da conexão. Ó, esse mapinha aqui, que é para você baixar, salvar no seu celular, salvar essa foto aí, e toda vez que você se vê em dúvida, você vai vir aqui, deixa eu aumentar aqui para vocês poderem ver. Você vai vir aqui, você vai abrir essa foto, você vai entrar no seu celular, você vai abrir essa foto aqui, esse mapinha, e você vai se fazer essas 3 perguntas. Essa mensagem é nobre? É um pensamento de amor? É um pensamento elevado? É uma palavra clara, verdadeira? Você vai vir e vai se responder. Sim, então é do meu eu superior. Não, então é de outra fonte. É do meu ego ou de outras fontes. Respondendo esse processo aqui, no seu dia a dia, você vai começar a treinar a sua mente, o seu mental, a identificar se é eu superior ou se está sendo o ego. Ou outras fontes, tá? Que a gente tem muito processo no dia a dia de estar recebendo aí orientações e intuições, nem chamo de intuições, né? Mas meio que até intrusões energéticas, intrusões mesmo de processo, às vezes até sentimental, de sentimentos de baixa vibração, que não são seus, mas quando você
treina o seu mental a passar por essas 3 perguntas, você treina o seu mental a perceber que é eu superior ou que vem de fora. E outra coisa importante, quando você realiza essa jornada aqui, ó, que eu falo que é uma jornada de limpeza dos seus corpos físico, emocional, mental e espiritual, quando ocorrem as situações de você estar no seu dia a dia e vem um sentimento de baixa vibração, vem um sentimento às vezes de tristeza, de angústia, e você fala, gente, mas eu estava tão bem, por que isso? De onde apareceu isso? Como você está com o seu corpo físico, emocional, mental e espiritual sendo trabalhados, sendo limpos, o que ocorre é uma clareza, porque você olha para dentro de si e você percebe, não tem nada aqui dentro que justifique essa emoção. E na hora você percebe que é algo externo. Porque como você está com seus corpos energéticos limpos, o físico, emocional, mental e espiritual, como eles estão limpos, você está trabalhando esse processo interno de fazer todas as limpezas de passado, cura de passado, se desvincular, na verdade, do passado, você começa a perceber que, não, tá tudo bem. Eu passei por isso ontem, gente. Ontem foi um dia de fechamento de ciclos astrológicos. Ontem foi um dia, a gente está vivenciando não só ontem, mas nessa última semana e nessa semana agora, a gente está vivenciando um fechamento de ciclo que se iniciou em fevereiro, março do ano passado, que foi um processo de olhar muito para tudo aquilo que precisava ser revisto, que precisava ser solto, ser liberado, todas as questões aí de passado. E essa semana está sendo um fechamento desse ciclo. Todo o fechamento de ciclo abre caminho para novas experiências, abre caminho para alçar voos novos. E muitas pessoas que não se autotrabalham, que não estão no processo de autoconhecimento, de conexão espiritual, de reconexão com a sua essência, com o seu eu superior, com os seus propósitos de vida, aquelas pessoas que ainda estão somente na vida material sem se reconectar, elas acabam tendo muita dificuldade em fechar ciclos, em deixar o passado para trás e seguir para novos caminhos. Não só quem está na vida ali comum, no dia a dia, mas dentro de processos de autoconhecimento também acontece muito isso. Então, quando você está passando por esses fechamentos de ciclos, a maior parte das pessoas ali com dificuldade de fechar ciclos, elas vão emanar muita energia de mais baixa vibração, muita emoção de baixa vibração, muita tristeza, muita insegurança, muito medo, medo do novo, medo do que vai vir, medo de como vai ser, não quero, muito apego, ficar apegada às questões do passado. E quando eu parei ontem para observar que o dia estava sendo pesado, estava sendo difícil, eu senti em determinado momento uma sensação de tristeza tão forte que eu falei, gente, que é isso? Quando eu parei, eu simplesmente só parei para observar o que tinha em mim, dentro de mim, e estava neutro. Eu estava neutra. Como que eu consegui perceber essa neutralidade? Não tinha tristeza, não tinha nada, estava limpo, era uma sensação de limpeza. Como eu consegui perceber essa sensação? Por me autotrabalhar nessas questões de autoconhecimento, equilíbrio dos chakras, alinhamento dos chakras das energias, liberação do passado e reconexão com o eu superior. São 3 fases. Nós chamamos da tríade da liberdade feminina. E essa tríade de liberdade, tanto é tríade da liberdade do ser humano como um todo. E essa tríade, ela te ajuda a ter essa clareza interna. E aí você percebe, através desse processo, quando você está sentindo, principalmente para as pessoas que são altamente sensíveis, que têm uma sensibilidade muito aflorada, tem algumas religiões, algumas filosofias que chamam de mediunidade, essas pessoas que têm os chakras mais abertos, elas conseguem perceber muito mais forte a energia que está no ambiente, a energia que está no meio, a energia das outras pessoas. E imaginem você já perceber muito a energia do ambiente das outras pessoas
e não se autotrabalhar nesse processo de limpeza interna. Quando você tá para perceber se é conexão com o eu superior, se é ego, se é influência externa, se é um sentimento do externo, dos outros, acaba virando uma confusão dentro de si mesma, uma confusão mental. Eu afirmo tudo isso porque era o que eu vivia no meu passado. Eu não sabia nem como lidar com aquele excesso de estímulo, com aquele excesso de sensações que eu tinha em mim. Me falem se vocês vivenciam isso. Se alguém que está aqui assistindo a live vivencia esse processo desse excesso dessas sensações. Eu vivia muito isso, gente, muito. E esse excesso de sensações, sem você se autotrabalhar, de fazer as suas limpezas, o seu equilíbrio da tua energia, você acaba não conseguindo aquietar o seu mental. Que é tudo que eu trabalho com as alunas dentro do curso, principalmente do curso Equilíbrio dos Chakras. Nós fazemos essas 3 fases ali, a fase de autoconhecimento, de limpeza dos chakras, a fase de liberação das questões do passado, das raízes, e a fase de reconexão espiritual e com os propósitos de vida. Esses 3 processos ali, eles são processos primordiais para quem tem essa sensibilidade muito aflorada. Senão você passa a vida inteirinha sem conseguir perceber se é eu superior, se é você, se é seu ego, se é o externo, porque você está captando as informações de todos os lados. Então, parem sempre para observar essa questão que eu trouxe aqui para vocês, limpeza dos corpos físicos, do corpo físico, do corpo emocional, do corpo mental e espiritual. Independente se você é uma pessoa com mediunidade, como chamam, eu chamo de sensibilidade aflorada, inclusive dentro da psicologia chama de pessoas altamente sensíveis, que são pessoas que sentem muito forte as emoções. Independente se você sente muito forte as energias, as emoções, ou se você não sente, é muito importante essas fases de limpeza dos 4 corpos, do corpo físico, emocional, mental e espiritual. Aí eu repito, senão você absorve a informação mental, mas no dia a dia acaba não conseguindo aplicar aquilo que você está absorvendo. E aí, o segundo processo aqui, que eu coloquei para vocês, a segunda questão, conexão com o eu superior e propósitos de vida dependem dessas 2 coisas. A primeira é você parar de se preocupar com a origem da mensagem, validar mais a mensagem do que o mensageiro, e a segunda, aceitar que é sutil. Aceitando que é sutil, você não fica esperando algo materializado. Ontem eu recebi até uma canalização ali para vocês durante a live, gente. Foi uma orientação, inclusive, para mim também, não só para vocês, porque quando eu ouvi tudo que eu estava falando, falei, gente, não é que é verdade? Mas quando você se abre para não ficar esperando algo materializado, porque como eu expliquei na live de ontem, seu eu superior materializado já é você aqui na matéria, tá? Quer ver seu eu superior materializado? Quer ver ele na sua frente? Vai na frente do espelho e se veja, porque é você, já tá aqui. Seu eu superior materializado é você aqui na matéria. Essa mensagem que eu recebi ontem, não fui eu falando, tá, gente? Foi uma mensagem, eu recebi isso na hora. Esse processo aqui é você. Então, aceitar que é sutil essa conexão com o eu superior, ela vai te ajudar a ativar sua energia feminina. Por que que a gente fica só querendo essa validação material? Eu quero que seja material, eu quero ver, eu quero ouvir, eu quero ter algo muito forte para perceber que realmente é eu superior. Quando isso ocorre, é porque aqui, ó, nós estamos em energia masculina com excesso. Essa energia masculina em excesso é a energia da lógica, é a energia do raciocínio. Não é a energia da criatividade, não é a energia das sensações mais sutis. E conexão com o eu superior, com propósitos de vida, você conseguir perceber que é para você aquilo que você está vivenciando, é sutil.
não é material. A energia masculina em excesso é que te faz querer ver, querer que esse contato com o meu superior, com mentores, seja material. Mas quando você vem para cá, para essa energia mais feminina, tira esse excesso do masculino, você consegue ativar muito esse processo. Outra questão para vocês seguirem, gente, à risca, é os chakras inferiores. Nós acabamos ativando demais, em excesso, os nossos chakras inferiores, que são os chakras mais materiais. É preciso equilibrar com os chakras superiores, que são os nossos chakras mais sutis. Nosso chakra cardíaco, aí vou até virar aqui para mim. Nosso chakra cardíaco, do cardíaco para cima, são os nossos pontos de conexão com o eu superior. Porém, você só consegue ativar e equilibrar esse processo ativando e equilibrando os inferiores. Assim como nós, enquanto sociedade, a gente ativou e trabalhou muito o nosso masculino, a gente acaba também ativando em excesso os chakras inferiores, as energias inferiores. Então, esse processo precisa ser equilibrado. Ativar cardíaco, ativar o laríngeo, ativar o frontal e ativar o coronário. Quando você consegue trazer em equilíbrio todas as suas energias, seus 7 poderes, aí sim você consegue aceitar material e espiritual. Você consegue aceitar aquele sutil como algo tão material quanto essa matéria que você segura aqui, ó. Consigo segurar isso aqui, consigo sentir, consigo ver. Porém, quando você ativa e reequilibra muito mais as suas energias superiores, dos chakras superiores, você está numa meditação e tudo aquilo que você está vivenciando, que você está recebendo de orientação ali, é tão material quanto essa matéria. Quanto essa matéria aqui, quanto pegar um livro, quanto segurar algo. Esses dias eu estava numa meditação e foi tão intenso, tão forte, eu comecei a me visualizar na natureza. E naquele momento, eu literalmente me senti lá. Eu sentia o cheiro. Foi a primeira vez que eu passei por uma experiência tão forte, tão intensa e tão material. Era material, mas estava ocorrendo aqui, dentro de mim. Eu estava na natureza e eu sentia aquele ar de frescor que tem quando você está numa floresta. Eu sentia aquele frescor da floresta, eu conseguia sentir na pele, na minha pele, aquele frescor forte. Eu conseguia sentir o cheiro, aquele cheiro que tem numa floresta mais fechada, uma floresta mais úmida. Eu conseguia sentir o cheiro e esse processo era tão material quanto se eu realmente estivesse lá. Não era só imaginação, eu vivia através inclusive dos sentidos que a gente tem aqui na matéria, eu vivia isso lá no processo de meditação. Então, e o que é tudo isso? É esse resultado de ativar a energia feminina, ativar essa energia Shakti, ativar essa energia de amor, de criatividade, essa energia de acolhimento, essa energia que tem cuidado para com você mesma, ativar essa energia, diminuir a energia da lógica, do racional, do material. Eu quero que seja material aqui, quero ver aqui agora, meu eu superior, senão eu não valido essa mensagem. Não, é baixar essa energia, ativar a energia feminina, que é essa energia de criatividade, de capacidade de se manter racionalmente inclusive, porque você usa a masculina ali também, mas você se mantém racionalmente num processo de percepção do sutil. É perceber o sutil e não só querer trazer esse sutil para o racional, para o material. Não. É baixar esse racional, mas você vai utilizar ele, mas vai utilizar junto com a energia feminina, com essa energia de equilíbrio. É aí que você consegue perceber o sutil, quando você ativa o seu sentir, a sua criatividade.
Me falem se tá dando para entender aí, gente. Denis chegou aqui, boa noite. Boa noite para todos que estão chegando. Ó, outra questão desse processo do sutil, eu vou trazer uma história aqui para vocês, gente, que foi fantástica essa história. Eu estava preparando, né, as aulas e o workshop que eu vou fazer para vocês semana que vem, nos dias 23, 24, 25, às 8 horas da noite, ao vivo, lá na outra rede, não vai ser aqui. E tem um mês mais ou menos que aconteceu esse processo, eu parei e falei, tá, qual vai ser o nome do workshop? Eu vou falar sobre propósitos de vida, vou falar sobre conexão com o eu superior, sobre conexão com esses propósitos, o quanto esses dois assuntos estão totalmente interligados, como eu faço para... que nome eu vou dar? Né? Eu já tinha recebido orientação do tema, e aí eu fiquei, que nome eu vou dar? Como eu vou chamar? Eu simplesmente fechei os olhos e perguntei, que nome eu vou dar? Na hora me veio mentalmente Ananda. E veio, junto com essa informação, veio a compreensão de que era um termo em sânscrito. Eu vou contar essa história para vocês com todos os detalhes lá no workshop. Aqui eu estou contando um pedacinho, mas já é um pedacinho para te instigar a ir lá para o workshop. Como uma palavra, e muito menos de que seria uma palavra da origem em sânscrito. Então eu fui para a internet, pesquisei e falei, nossa, mas é claro, não vou contar a história toda, vou deixar para contar lá no workshop, mas esse é um exemplo do que eu estou falando para vocês, de que é algo sutil. Não apareceu ninguém na minha frente, não foi algo assim mirabolante que eu tenha recebido aquela informação de uma forma, nossa, eu arrepiei, meu corpo todo arrepiou, eu fiquei de um jeito... Não, gente, não teve nada disso. Foi só a palavra assim, surgiu na minha mente. Pipocou assim na minha mente. Surgiu aquela palavra e junto com a palavra, junto na mesma hora que surgiu aquela palavra, veio junto a questão de que eu sabia. É um saber que você tem. Veio a palavra Ananda e junto com essa palavra a compreensão de que era um termo em sânscrito. Aí eu falei, tá, deixa eu ver o que é isso. Fui pesquisar e aí, gente, tem toda uma história tão maravilhosa, tão rica, que fez, olhem isso que eu vou falar com vocês, fez até o senhor, meu marido, o Vitor, que é uma pessoa super racional, é uma pessoa muito mais voltada para a matéria, para a ciência material, para a ciência racional. Ele é o típico da sociedade nossa hoje, que é totalmente energia masculina ali, energia material, todo esse processo de sutileza e tal, isso é coisa da sua cabeça, você cria, né? Não existe isso. Então, para ele é assim. Eu vivenciei a respeito dessa história Ananda, desse termo, eu vivenciei algo tão intenso, tão rico, que eu vou contar para vocês lá no workshop, que até ele ficou assim, nossa. E aí eu quero mostrar para vocês
o quanto você se autotrabalhar, por isso que eu fico aqui instigando mesmo em cada uma de vocês, em cada um de vocês, esse desejo, essa vontade forte, esse desejo ardente de você se autotrabalhar. Nessa limpeza dos seus chakras, no equilíbrio das suas energias. Eu tô aqui para isso, é o meu trabalho. Te contribuir nesse processo. Por quê? Porque você entra numa capacidade tão grande de receber respostas, de receber orientação, falei até com sotaque aqui, de receber orientações, porque é muito enriquecedor quando você percebe que tudo aquilo que você ouve as outras pessoas falando, você também consegue. E por que eu fico afirmando para vocês? Não é um dom meu, não é uma especialidade minha somente. As alunas, eu tenho alunas que eram também muito céticas ali, mais racionais, foram criadas para o racional, vieram fazer os cursos porque estavam com muito estresse, com burnout, com situação de até alergias no corpo. Pessoas que foram criadas nesse meio nosso social mais racional e que começaram a ter essas orientações. E elas não tinham. Por que não tinham? Elas tinham, só que estavam ali as camadas de sujeiras no corpo físico, no emocional, no mental e espiritual. E essas camadas que sujavam esses corpos acabavam não deixando com que elas percebessem essa orientação, que está assim de forma fácil, disponível para todo mundo. Só que o fácil não significa que seja simples, né? Precisa haver algo que eu tinha anotado para falar com vocês, que é a vontade e a abertura para transformação. O nosso ego é o que mais quer resultado, mas ele não quer se autotransformar, ele não quer as mudanças. Ele não quer ter que fazer algo, ter que agir. Ele quer só absorver a informação mental e através da informação mental, pronto, já mudei, não precisei fazer nada. Eu fiquei só lá no meu mental, imaginando que a vida era muito boa, imaginando que tá tudo certo, tá tudo bem. Na lei da atração dizem que é só a gente imaginar, que é só a gente ficar repetindo frases mentalmente. Então eu fico repetindo e nada acontece. Por que não acontece? Porque precisa haver abertura para a transformação. E o que vai trazer a transformação para você é a sua ação no dia a dia. Ela concretiza aquilo que você está vibrando e pensando e se autotrabalhando. Então, se abram para a autotransformação, porque essas limpezas, para ter essa clareza com o eu superior e com o seu direcionamento de seus propósitos de vida, todo esse processo desse direcionamento, ele só vai ser feito a partir do momento que você se abre para se transformar. Que você se abre para passar por essa jornada de limpeza e de transformação. Gente, eu falei passa muito rápido, né? Passa muito rápido. Já passou aí o tempo da nossa live. É incrível como passa rápido. A Lídia comentou, consigo sentir o gosto e cheiro nos meus sonhos. Outras pessoas dizem que não conseguem. Lídia, você está tendo aí um processo de muita conexão na hora que você está ali, né? É real. As pessoas que dizem que não conseguem, talvez elas não estejam percebendo o processo, não esteja tão profundo, inclusive nos sonhos. Mas tudo é real. A diferença é que o nosso nível material aqui é tão forte para o nosso cérebro que a gente acaba achando que só existe isso aqui. Mas quando você está num sonho, o que está ocorrendo ali é real, está sendo criado pelo seu mental. Quando você está numa meditação, igual eu citei para vocês, é real. O que está acontecendo ali está sendo criado pelo seu mental. Assim como essa vida física também. A diferença é que aqui, nessa vida física, nós acabamos criando muito através do nosso mental por conta das nossas programações do nosso passado, que a gente nem sabe que tem. Se você viveu algo na infância que foi ruim, que foi doloroso,
Toda a situação a respeito daquele processo te gerou uma programação. E essa programação está gerando esse mental, está gerando seu pensamento, que gera o sentimento e que gera a sua ação no dia a dia e essa ação que gera o resultado. Eu vou até gravar depois uma live para vocês, gente, falando mais sobre esse processo, explicando sobre a programação do nosso mental. Aqui nós conseguimos perceber o que a gente está tendo de resultado. Nos sonhos, eles são processos um pouco menos conscientes. Você não está consciente de que você está sonhando aquilo. Aqui, nós temos essa percepção a nível espiritual de que você está consciente de que você está aqui nessa realidade. Então, se você está consciente de que está aqui, se mergulhe, se comprometa nesse mergulho de autotransformação, porque aí você consegue mudar essa realidade. Gente, lembrando a todas vocês, sábado agora a gente vai ter uma imersão sobre propósitos de vida, de 9 ao meio-dia, sobre conexão com o eu superior, mas eu vou falar bastante sobre esse processo da conexão com propósitos de vida. Eu recebi muitas mensagens de vocês no direct sábado passado. E eu falei, gente, se eu for ficar aqui, o meu direct vai ficar com 100, os stories vai ficar com 100 pontinhos daquele, porque era muita coisa importante que vocês estavam passando. E o assunto é tão longo, tão extenso, que não daria para eu incluir lá no workshop, que lá eu vou falar também sobre propósito de vida e eu superior. Então eu resolvi fazer sábado agora uma imersão, um encontro lá no Zoom, gratuito, de 9 ao meio-dia. E aí eu vou trazer para vocês preparar um material com base naquilo que vocês estão me mandando lá no inbox, no direct aqui do Instagram. E vou trazer as explicações sobre esse processo de conexão com os propósitos de vida, que não é só o profissional, conexão com os propósitos de vida em geral. Para quem quiser participar, manda uma mensagem pra gente, porque a Islane vai compartilhar com vocês o link. Mande uma mensagem no direct aqui do Instagram, tá? E para quem quiser participar lá do workshop, o link para inscrição tá aqui na bio do Insta, que também vai ser gratuito. No final do workshop eu vou abrir as inscrições para a próxima turma aí do curso Equilíbrio dos Chakras. Nós estamos tendo encontros incríveis ali com as alunas. Eu já recebi uma mensagem hoje mesmo de uma aluna falando que o último encontro transformou processos dentro dela, ativou a energia de ação para ela conseguir iniciar mudanças e hoje ela já conseguiu fazer um processo de transformação na vida dela. E ela sentiu que não foi tão dolorido, não foi difícil, igual o ego imaginava. É isso que eu quero para vocês. É esse o meu trabalho aqui com vocês. O meu trabalho com vocês é te ajudar, te facilitar, te ajudar nesse processo, nessa jornada, de todas as limpezas daquilo que te atrapalha, que te distancia da sua conexão com a sua vida. Com a vida que você veio ter. Porque você é, sim, seu eu superior materializado. E quando você consegue ter esse alinhamento, fazer essas limpezas dessas camadas e ter esse alinhamento, aí sim você consegue colocar sua mente para materializar o que você quer, porque você consegue colocar seu direcionamento sem tudo aquilo que atrapalha o mental e o emocional. Esse é o meu compromisso, meu trabalho com vocês. Contribuir nesse processo de reconexão com a sua verdadeira essência, com a sua autoconfiança, acreditar em si mesma. Esse processo de acreditar em si mesma, em si mesmo, vem dessa capacidade que você tem de se liberar de tudo aquilo que está gerando os teus resultados hoje que você não quer. Você tem essa capacidade. E aí é meu trabalho aqui com vocês de ativar tua vontade, teu desejo forte, ardente de entrar nessa jornada de autotransformação. E eu vou fazer, Islane, equipe, vou fazer tudo o que estiver ao nosso alcance. Mas precisa também de você, da sua atitude, da sua vontade forte de autotransformação. É aí que a mágica acontece. Porque eu entro,
trago as orientações, ensino, trago tudo com campo de energia, porque eu apliquei em mim, aquilo que eu trago, que eu falo, apliquei, tive resultados, e aí você entra aplicando, fazendo na sua vida, e eu só recebo mensagens, e a gente recebe depoimentos e mais depoimentos, toda semana. Agora tá assim, toda semana, 2, 3 vezes por semana, a gente recebe mensagens das alunas falando o quanto elas estão conseguindo ativar mais e mais e ter transformação na própria vida. É o que eu quero para cada uma de vocês, cada pessoa que está aqui me vendo, me assistindo. Você nasceu, sim, para ser seu eu superior na matéria. Vou te ajudar nesse processo. Gente, gratidão a cada uma de vocês, cada pessoa maravilhosa que está aqui, gratidão. Quem quiser receber esse mapinha que eu mostrei para vocês aqui, ó, vai fazer o seguinte, deixa eu mostrar o mapa. Esse mapinha aqui, ó, para você descobrir se é mensagem do ego ou do eu superior. Para quem quiser receber e salvar esse mapinha aí no seu celular, toda vez que a mente vier querendo tirar a validação das mensagens que você teve aí, ai, mas será que isso é coisa da minha cabeça? Ai, mas será que isso é para mim? Ai, mas será que essa mensagem foi mesmo do eu superior? Toda vez que vierem esses pensamentos, você vai abrir esse mapinha, essa foto que você vai salvar aí no seu celular e você vai se responder essas 3 perguntas e vai chegar aí no seu direcionamento, no seu treinamento, treinar o seu mental. Chega um momento que você não precisa mais olhar para o mapa. Você simplesmente vai sentir algo, parar, como eu contei para vocês agora há pouco, você vai parar e observar internamente. Não, isso não é meu, isso é do externo. Não, isso é meu. Isso tem relação interna. De onde vem isso? Aí vem a resposta clara. Esses dias aconteceu comigo. Estava sentindo no centro do chakra cardíaco uma pressão forte, uma sensação de queimar. Eu parei e perguntei, o que é isso? E aí me veio nitidamente, é só reequilíbrio energético. Falei, ok. É isso. Chega um momento, você treina tanto o seu mental, libera todas as camadas sujas, que a conexão fica inteira, íntegra. Para quem quiser receber esse mapinha, no finalzinho dessa live aqui, eu vou pedir para vocês, vou deixar a live salva, aí vocês vão entrar ou na live salva aqui hoje, ou na postagem que a gente deixou hoje aqui lá no feed, e você vai colocar qual dessas questões, dessas 2 questões que eu falei aqui na live de hoje, que você sente de trabalhar mais na sua vida. Aí a Islane vai mandar esse mapinha para vocês lá no direct de vocês, tá? Só deixar, vou trazer um desafio aí, e é um desafio para você aplicar, não é só para escrever. Aplica, coloca lá na mensagem, lá aqui na postagem. Você vai colocar a seguinte mensagem: eu me comprometo, aí você se compromete tanto com a situação 1 que eu trouxe aqui, o primeiro processo, parar de se preocupar com a origem e validar muito mais a mensagem, ou a situação 2, que é aceitar que essa comunicação é sutil. Deixem a mensagem e aí a Islane vai encaminhar esse mapinha para vocês, tá? Gente, um beijo enorme, até a nossa live de amanhã, porque essa semana aqui, ó, tá lotada de live, principalmente para compartilhar com vocês todo esse processo de reconexão e para chamar vocês para o nosso workshop e para a imersão sábado agora. Um beijo enorme e até amanhã.